Olá, gente. Meu nome é Marco Milazzo e nesse vídeo a gente vai dar continuidade a uma série de vídeos onde eu estou mostrando o desenvolvimento completo de um estudo preliminar de arquitetura no ArchiCAD. Tá? O projeto que eu estou desenvolvendo é uma escola na cidade do Rio de Janeiro, no centro do Rio, onde eu estou usando um terreno vazio e também uma edificação existente, juntando os dois para fazer essa escola. Então, ao longo dos vídeos, eu mostrei como eu construí a volumetria, né? As fachadas, as lajes, as paredes. Fizemos as circulações verticais, fizemos alguns detalhes, né? Colocamos elevador, escada, rampa, portas, janelas. E agora, na última aula, eu modelei esse pavimento aqui, que é o primeiro pavimento novo, porque nós temos pavimentos intercalados, já que eu estou usando um pavimento existente, da edificação existente. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que eu monto a planta para apresentar em nível de estudo preliminar. Tá? Porque a princípio ela está aqui, não está muito bem, né? A representação não está muito agradável, tá? Porque eu fui modelando com a configuração padrão do ArchiCAD. E eu quero agora melhorar um pouco, né? Melhorar um pouco as cores, fazer um layout mobiliário que também vai me servir para o 3D, porque esses blocos são 2D e 3D ao mesmo tempo. Tá? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Tá? Eu vou usar esse pavimento aqui como uma base, que foi o pavimento que eu montei na aula passada. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é modificar as cores dos pisos. Tá? Eu tenho aqui, ó, apesar de serem a mesma laje, né, eu separei duas lajes. Por quê? Porque eu estou usando uma laje composta. Se eu estou usando uma laje composta, ela já é a estrutura com contrapiso, com isolamento, com todas as camadas, até a camada do revestimento, que é o parquet de madeira. Tá? Se eu estou usando esse pavimento composto, se eu quero representar o parquet, no caso as duas estão como parquet de madeira, né? O correto seria o quê? Eu separar realmente em duas lajes, só que eu fazer uma cópia desse material aqui do parquet de madeira e trocar. Ó, posso usar aqui um piso cerâmico. Tá? Eu só não vou usar esse piso cerâmico porque a espessura é diferente. Ó, aqui eu tenho 31 centímetros, enquanto que aqui eu tenho 30. Então ele vai me dar uma diferença de nível. Eu vou manter as duas do parquet de madeira e vou mudar só a representação, já que é um estudo preliminar, não é um projeto executivo. Tá? Então esse cinza aqui, já que é um parquet de madeira, quer dizer, o material é a estrutura, né? Parquet de madeira, mas eu a princípio nem tinha pensado em que material seria. Tá? Eu vou trabalhar com quadriculado, como se fosse um piso de concreto, uma cerâmica, alguma coisa assim. Então eu vim aqui na planta e corte, selecionei. Primeiro é dividir, tá? Aqui eu já tinha dividido. Você separar uma laje da outra para que eu possa aplicar representações diferentes, tá? Apesar de ser o mesmo material. Então eu vim aqui selecionar essa aqui. Vou vir aqui em planta e corte, a parte de representação 2D essa aqui. Tá? Eu tenho visualização em planta, a superfície em corte, os contornos e a trama em vista, que é o que me interessa no momento. Se tiver desligado, né, eu ligo a trama em vista. Aqui eu escolho qual tipo da trama que eu quero. E aí eu vou botar aqui o meu quadriculado. Aí aqui eu tenho vários tipos de modulação, 30 por 30, eu vou botar 90 por 90. 60 por 60, 60 por 20, 90 por 90. Aí eu escolho essa opção aqui, ó, utilizar trama da superfície. Ele não vai usar isso aqui, não vai usar essa configuração, vai usar a configuração original da estrutura, que é aquela do parquet de madeira. Tá? Eu não quero isso, então não vou ligar isso. E agora eu vou escolher as cores aqui. Tá? Então a primeira é a cor do primeiro plano, que é da linha. Tá? Eu posso vir aqui e colocar, deixa eu ver aqui onde tem laje. Eu vou botar uma cor mais escura. E aqui laje, vou botar a cor mais clara, pro fundo. Tá? Então aqui, olha só, eu fiquei com o piso quadriculado, o azul não é nada agradável, mas eu vou deixar assim porque eu vou criar uma nova configuração de pena com as cores que eu quero trabalhar. Tá? Outra coisa importante é a paginação. Tá? A paginação a gente controla
nessa última opção. Eu tenho a opção de vincular a paginação a um ponto de origem, ao 00 do projeto. Então, todos os pisos, todas as paginações vão estar alinhadas ao ponto 00 do meu projeto. Eu tenho a segunda opção, que é vinculado à origem da trama. Ou seja, eu defino a origem a partir dessa linhazinha aqui que fica disponível, que controla tanto a posição inicial, que eu vou colocar aqui nesse canto, e a direção da paginação, que eu vou alinhar com essa parede aqui. Pronto. Então, eu tenho um piso por pouco, ó. Essa minha modulação de 90 por 90 não casou perfeito na minha circulação. Tá? Agora eu vou fazer uma outra paginação para esse laje aqui da sala de aula. Vou vir aqui, seleciono a mesma coisa. Vamos na planta e corte. Ao invés de trama sólida, aqui eu vou botar madeira. Uma tábua de madeira horizontal de 12,5. No primeiro plano, se eu colocar aqui de novo, no mesma cor, quando eu fizer minha paginação, os dois vão ficar com a mesma cor. Eu não quero isso, então eu vou botar aqui no segundo. Apesar de ser um corte estrutural, né? O certo seria a gente criar algumas... Se vai trabalhar com cores, né? A gente, uma representação de cores, trabalhar com uma configuração diferente dessa que é a original do ArchiCAD. Essa aqui é a configuração original. Tá? Eu vou colocar aqui... Deixa eu ver o que ele me apresenta assim. PT concreto. Aqui ele tem uma paleta de cores aqui, ó, que é interessante. De repente eu vou colocar aqui. Lá vou botar um azul escuro na linha e esse azul claro aqui na laje também, mais é escuro também. Deixa eu botar um mais claro aqui. Esse aqui eu já usei. Vou trabalhar com logo abaixo aqui, ó, que está em branco, que não está sendo usado. Pronto. Ficou muito junto a minha paginação, não gostei, ó. Deixa eu ver, 12,5, 10 é menor ainda. Não sei se tem um maior. Isso é no horizontal. Senão eu vou ter que criar uma paginação. Ficou muito junto, né? Fica difícil de enxergar. Madeira 2, vamos ver esse aqui. Ainda está muito chamando muita atenção. Deixa eu botar esse azul então mais claro. Isso. Esse aqui tá bom. Assim ficou um pouquinho melhor. Não tá muito bom, não tá dando um pouco de... A visibilidade não tá muito boa. Né? Mas aí configurando as penas vocês vão ver que a gente dá um ajuste nisso. Tá? Outra coisa aqui são as rampas e a escada que estão com fundo branco. Eu quero um fundo de laje mesmo, cinza, né? Então vou selecionar. Primeiro eu seleciono as rampas. Aqui eu vou ter que vir dentro das configurações de rampa. Aí eu tenho essa opção aqui, ó, né, nessas configurações aqui da esquerda, eu vou em visualização em planta. Essa é a visualização atual. Eu venho aqui em sobrepor símbolo em planta. Por quê? Porque o ArchiCAD, ele cria, nessas últimas versões, com esses blocos novos de escada e de rampa, ele cria uma configuração genérica, tá? Que não fica aqui. Em documentação, você configura um padrão para todas as rampas e todas as escadas. Se você não... Eu poderia ir lá e mexer nisso, tá? Ou eu posso individualmente configurar para essa rampa aqui, ó, uma configuração para ela aqui, em sobrepor. Ou seja, eu estou sobrepondo as configurações padrão gerais de todo o projeto. Tá? Eu vou fazer isso e numa outra oportunidade eu mostro lá como é que a gente faz o geral. Então, sobrepor atributos do objeto. Tá? Eu posso sobrepor a trama, o tipo de trama, que eu vou deixar sólida, o primeiro plano, o segundo plano. Né? Esse aqui, no caso, é o primeiro plano, como é sólido. Se fosse trama vazia, ele ia usar o fundo. Eu vim aqui e boto um cinza claro. Vou trabalhar com outro aqui também, para ficar mais claro. Tá? Ok. E vou fazer a mesma coisa nessa escada aqui e nessa escada aqui. Mesma coisa. Vem em escada, ele também tem uma configuração padrão. Eu não quero seguir essa configuração padrão, então eu venho aqui em visualização em planta, sobrepor, aciono aqui a sobreposição e coloco aqui. Opa, esqueci qual que eu usei lá. Vou botar esse aqui. E os dois vão ficar cinza claro. Tá? Então, vocês estão vendo que eu estou com uma configuração um pouquinho melhor, ainda não está com as cores legais, né? A parede, seja como estudo preliminar, não precisava ter essa configuração que é de executivo, tá? Mas isso é uma outra configuração que a gente mexe, tá? Eu poderia simplesmente clicar na parede, ao invés de trabalhar com parede composta, eu botar uma parede
de estrutura genérica lá. Ele já vem para uma cor lisa inteira. Tá? E aí eu só mudo aqui o material. Esse aqui ele é uma achura composta. Teria que ser uma coisa lisa. Tá? Mas não é, essa não é a maneira correta de trabalhar. A maneira correta de trabalhar é mudar na representação, sem mexer no material. Tá? E aí eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Agora vamos montar o layout de uma sala. Para montar o layout de uma sala, eu vou vir aqui em objetos. Objetos. O ArchiCAD ele tem uma mesa escolar e uma cadeira escolar, tá? Então eu vou vir nos blocos que já vem com eles, ó. Dentro de mobiliário escolar, ele já tem uma configuraçãozinha aqui, ó, 6 objetos. Escolar, tem essa cadeira aqui escolar, tem essa mesa aqui escolar. Vou usar essa mesa, ok, e vou colocar ela aqui. Agora eu vou lá na cadeira escolar, ok, clico aqui. Vou centralizar a cadeira, colocar essa configuração aqui. Selecionar o conjunto, Ctrl G para agrupar. Tá? Vou colocar o quadro negro nessa parede. Então lá também tem a configuração de quadro negro. Vocês viram, ó. Tem a lousa digital e tem a lousa escolar. Vou botar essa lousa digital. Ok, vou prender aqui na parede. Ela veio ao contrário. Né? Espelhada nela. Tá? Vou colocar ela um pouquinho maior. Ela está com 2,20. Não, vou botar 3. Tá? Ela está elevada a 1 metro do chão. 1,20 m de parede. Vou botar aqui 1,40 m. E espessura, deve ser a espessura dessa parte aqui, né? Esse aqui é tipo um controle de lousa digital. Vou jogar aqui um pouquinho para o lado. Tá? E aí a cadeira e a mesa, eu vou vir a partir dessa parede, vou mover 2 metros para trás, que é o mínimo assim, que a gente orienta de distância de uma lousa. Né? Tem gente que faz uma distância menor. Essa sala até daria, porque tem uma largura pequena, né? Mas geralmente a gente tenta fazer com 2 metros. Tá? Vou encostar essa cadeira na parede. Vou dar um afastamento aqui, ó. Eu faço uma cópia arrastando, né? Ctrl D no PC, arrasto, aperto o Ctrl para fazer uma cópia e jogo nesse ponto. Geralmente eu gosto de fazer assim, para mim é mais rápido. E aí do afastamento que eu quero de uma mesa para outra, que eu vou botar 80. Aí tem escolas que trabalham com o mínimo que é 60, e tem escola que trabalha até com 1 metro, 1,20 m, porque tem a prática de afastar muito um aluno do outro para não ter cola na prova. Aí depende muito do padrão de cada escola. Essa mesa, inclusive, está muito pequena, né, para padrão escolar. Pelo menos aqui do Brasil. Faço uma cópia e também depende da escola, você agrega 2 juntas, ou tem escola que não gosta, que gosta que os alunos fiquem separados, tá? Depende do padrão da escola. A mesma coisa eu vou fazendo aqui o afastamento, ó, 0,8. Faço uma cópia novamente, não vai dar, ó, para fazer mais fileira, né? Só deu essa última aqui. Aí, ó, ficou um afastamento muito grande aqui, né? Mas, como eu já botei 80, 80 já é uma boa passagem, né? E se eu diminuir também não sei se vai ganhar, porque eu vou ganhar 20, vou botar 70, né? 10, não vou ganhar muita coisa. Então eu boto mesas e cadeiras afastadas, é uma solução, ou eu aproveito esse espaço aqui que sobrou, ó, ficou 1,66, vou botar mais 2 centímetros para cá. Ou posso descolar as cadeiras da parede também, né? Tem gente que não gosta de ficar com a mesa encostada na parede. Pronto. Aí fico com uma passagem maior, que pode ser uma passagem principal aqui do professor, né, que vai passar. E aqui eu fico com 1 metro. 1,20 m, 1 metro, 1 metro. Tá bem espaçado, não estou aproveitando. Não foi uma boa dimensão de largura de uma sala de aula, porque eu não aproveito bem a sala. Né? Eu poderia ter um aproveitamento melhor. Mesma coisa, faço uma cópia para trás, ó. Eu uso a mesa como referência, né? Na verdade, a mesa é uma boa referência, porque aí eu sei que para trás eu tenho que ter 80, 1 metro mais ou menos, novamente depende um pouco da escola. 1 metro é bastante, é para sentar com bastante folga, então a gente bota 80 normalmente. Ó. E aí eu uso como referência o próprio bico da mesa para ir copiando. Ó. Ctrl D, aperto Ctrl para fazer uma cópia, uso esse ponto de referência para esse ponto aqui. E vou fazendo, ó, posso pegar até mais. Esse é um método que eu costumo trabalhar, tá? Quando é muita coisa, eu uso o multiplicador, né?
o cópia com multiplicação, mas ó, já não deu, né? Eu quis fazer 2 cópias logo sem olhar o fundo da sala, já não dava mais. Só dá para fazer mais uma cópia. Olha lá, deu certinho, a profundidade ficou boa, sobrou um pouco de espaço. E aqui eu tenho 4 por 6, 24 alunos. É uma sala que está bem folgada, né? Merecia ter mais alunos numa sala dessa. O ideal era mexer nessa parede aqui para caber mais uma coluna de dupla. Mais uma coluna dupla que ficaria bom. Tá? E aí eu faço aqui uma mesa para o professor. Ele fica aqui assim. E aí eu posso, ó, venho em agrupamento, suspender grupos, que é o Alt G. Faço uma mesa um pouquinho maior para o professor. Passado. Poderia também afastar essas mesas aqui, botar armário, né, nessa parede. Também daria uma boa solução aqui. Tá? Como eu posso botar armários aqui nesse canto. Tá? Esse aqui é um layout de sala, vamos ver como é que ficou. Ó. Eu já estava com uma câmera aqui que eu estava fazendo teste, eu apaguei porque vamos fazer a câmera de novo. Ó. Eu venho aqui em documentos. Não, desculpe. A câmera está aqui em ponto de vista, né, onde eu tenho corte, elevação, elevações em geral, folha de trabalho e a câmera. Aí eu decido onde está o observador e para onde ele está olhando. Eu não estou 1,70 é a partir do zero, lá do térreo. A minha laje aqui, ela está no nível 3,20. Então a minha câmera, eu vou botar 3,20 mais 1,70, 4,90, olhando para frente, 4,90 também aqui em cima. Vou clicar aqui na porta, olhando para o meio da sala aqui assim. Veja que quando eu coloco a câmera, ele tem a direção para onde eu estou olhando e o ângulo de visão. Se eu estou enxergando o que está dentro dessas duas linhas aqui do ângulo de visão. É pouco. Então eu venho aqui nas configurações da câmera e aumento o ângulo de visão, que é de 60 graus, eu vou botar 90 e aplicar. Ele não está vendo a sala toda. Posso guiar um pouquinho mais para cá, para ver quase a sala toda a partir da porta. Quero ver o que está sendo visto por essa câmera. Seleciono a câmera, aperto o F5 e ele já pula para o 3D na visualização da câmera que eu coloquei. Está aqui, ó, câmera 1. Na hora que eu criei a câmera, ele jogou a câmera para cá. Está vendo muito teto, né? Eu posso mover com o mouse, ó. Posso movimentar com o mouse. E mais ou menos, ó, eu já tenho aqui uma configuração da sala. Não está bonito, né? Porque eu não mexi, não tem teto, tudo cinza, piso cinza, né? Paredes cinzas. Mas rapidamente eles viram que a gente faz um layout em 3D que deixa bem humanizada a sala, faltando apenas aplicar materiais, né? Definir materiais. Tá? Esse quadro achei que está até um pouco alto, né? A louça digital, mas é 1 metro, é uma altura boa, tá? Até para a visibilidade dos alunos. E aqui aquela janela, dá para ver um pedacinho da janela em fita que a gente fez na fachada. Tá? Agora, quero fazer um outro ponto de vista, eu posso criar outra câmera ou mover essa câmera, porque aí a mesma câmera vai tendo vários pontos de vista, posso fazer inclusive uma animação. Então eu dou Ctrl D nessa câmera para mover, só que eu aperto Ctrl para fazer uma cópia. Então ele não vai fazer uma cópia, na verdade, ele só vai criar um novo ponto de vista daquela mesma câmera. E eu posso fazer depois um vídeo conectando esse ponto a esse, como eu já mostrei no vídeo mais antigo meu. Novamente, estou nesse ponto selecionado, aperto F5 e ele vai mostrar o 3D do lado de fora da sala, ó, com aquela porta e janela que a gente colocou nas salas de aula. Tá? Ele está um pouco pálido, né? Vou tentar melhorar um pouquinho aqui as visualizações 3D. Tá, modelo sombreado, sombra do sol e sem contorno, mas como eu estou totalmente dentro da sombra, né? Ele não me mostra a sombra do sol. O contorno também não ajuda muito. Ele é mais fácil de entender os objetos, para trabalhar em 3D, né? Mas com visualização não é tão agradável, não tem tanta vantagem. Tá? Tá pesado um pouco já para mostrar o 3D no meu computador. Ó, ele só cria essas linhas ao redor. Para entender os elementos é um pouco melhor. Né? Mas como a apresentação você não ganha nada. Na verdade até perde. Né?
Bom, vamos voltar para a planta baixa. E aí, rapidamente, com essa configuração já montada, deixa eu ligar novamente os grupos, Ctrl Alt G, né, para adicionar novamente os grupos. Aí eu pego todos esses conjuntos de blocos. Opa. Vou pegar aqui por fora assim, ó. Mais o quadro negro. Ctrl D para mover. Pego esse ponto aqui como referência, ó, já jogo para cá. Ctrl D novamente, pego para cá. Ctrl D. E pronto. Ops, não fiz a cópia. Às vezes isso acontece também, tem que prestar atenção. A gente às vezes aperta o Ctrl 2 vezes e não presta atenção que não está o mais acionado. Olha só. Rapidamente a gente faz o layout do pavimento. Ah, cabe mais aluno. Ok, a gente coloca aqui, ó. Mais algumas mesas onde cabe. Aí essas salas aqui a gente aproveita melhor, né? Esse aqui talvez caiba 2 fileiras a mais. Ou eu posso transformar... Opa! Acabei de perceber um erro que eu cometi aqui na hora de fazer a cópia. Que a área veio copiada junto. Né? O rótulo veio... O rótulo, né? Com as áreas daquela sala vieram junto na hora que eu selecionei. Eu não percebi que eu selecionei também o rótulo. Olha só, rapidamente a gente fez o layout do pavimento, tá? Já está numa situação mais apresentável, né? Dá para entender melhor o projeto. Opa! Vou novamente fazer aqui uma rota aqui no corredor. Ops. Mas ele está pegando no texto, eu quero pegar na zona. Isso. Que aí eu coloco aqui, ó. Circulação. E ele só pegou essa área aqui, ó, porque ele usou a porta aqui como vão de porta, ele parou no vão da porta. Então eu tenho que acrescentar aqui, ó, com esse mais aqui. Varinha mágica, né? Eu quero essa área, varinha mágica, eu seleciono isso aqui como circulação. Não pegou? Porque não tinha conexão, né? Ele não está pegando a conexão daqui, ó, vou ter que fazer manualmente. Não tem problema. Também estava pegando essa parte de lá de baixo da rampa que não faz parte da circulação. Às vezes eu não tenho muita paciência, eu faço, depois eu conserto. Pronto. Aqui, esse pedacinho. Ok, circulação aqui 90 metros quadrados. Tá? Pronto, esse pavimento aqui agora precisa só de uma configuração de cores, de penas, de representação para ficar com uma cara boa. Tá? Ainda com uma representação meio estranha. Esse piso aqui eu também vou mudar para a paginação. Apesar de eu gostar... eu vou deixar assim mesmo, porque eu gosto mais da paginação nesse sentido. Uma coisa que eu posso fazer é porque, como representação, até que as linhas não estão tão próximas. Vou deixar assim mesmo. Tá? Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Um pavimento modelado, modelado em 2D, né? Com layout e representação de pisos para um estudo preliminar, faltando somente agora configurar as cores do jeito que eu quero. Tá? Eu vou criar também um vídeo ensinando a fazer uma configuração de penas personalizada para alguns tipos de projetos específicos que às vezes a gente precisa fazer. Tá? Isso é muito importante para quem faz apresentações de estudo preliminar para cliente, não só executivo, né? E que precisa de muitas cores, ou que quer trabalhar com paletas de cores específicas, tá? Então, muito obrigado por assistir o meu vídeo e
Até o nosso próximo vídeo.